ao invés de contribuir para o movimento reformador, acabaram por inibir a influência da reforma na Península Ibérica. O primeiro exemplo que eu posso dar foi a invasão dos mouros na Península Ibérica. Os mouros, eles conquistaram o seu primeiro território, eles partiram de Ceuta, no norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram o seu primeiro território na Península Ibérica, na atual Espanha, em 711. Veja que em apenas 3, 4 anos, 711, 714, eles dominaram a Península Ibérica. Então foi um avanço gigantesco, inesperado, não foi um povo que levou séculos para conquistar. Eles conquistaram uma região na Europa gigantesca, que é a Península Ibérica toda, que envolve hoje Portugal e Espanha. Então nós olhamos no mapa, nós vemos que é uma porção territorial, geográfica mesmo grande. E em 3, 4 anos eles dominaram aquilo por completo. A reconquista da Península Ibérica pelos reinos cristãos, pelos povos cristãos, levou 700 anos. Então, veja, 711 eles atravessam, saem de Ceuta, chegam na Espanha, atravessam ali o Estreito de Gibraltar, 711, conquistam o primeiro território. 714, eles dominam a Península Ibérica. Então, imagina quantos mouros, quantos exércitos atravessaram aquele estreito e foram se espalhando pela Península Ibérica. Se estabeleceram, criaram reinados, califados, organizações e divisões políticas, econômicas, influenciaram imenso e mudaram a cultura da Península Ibérica. Então foi um movimento mesmo de dominação e uma dominação completa. Somente em 722, 723, mais ou menos, é que lá no norte da Espanha, na região das Astúrias, um remanescente lá de líderes que eram cristãos, reis, generais que eram cristãos, começam a reagir a essa invasão e começam a expulsar os mouros daquela região norte da atual Espanha. Só que eles não expulsaram os mouros na mesma proporção que os mouros conseguiram dominar. Eles ocuparam apenas um território, uma faixa territorial lá nas Astúrias, e a partir disso começou a haver alguns levantes de cristãos para reconquistar a Península Ibérica. Esse processo levou, como eu disse antes, 700 anos. Só em 1491 ou 1492 é que os reis cristãos dominam de volta a Península Ibérica. Tá? Agora imagina que lá pelos anos 1200, 1300, na Europa Central já está a ocorrer movimentos pré-reformadores. Então, homens que antecederam Lutero, antecederam Calvino, antecederam Zwinglio, já estão se movimentando no Reino Unido, na Boêmia, em outros lugares da Europa, não só a Europa Central, mas também no Reino Unido, se movimentando e confrontando o papado, confrontando doutrinas católicas, confrontando a Igreja de Roma. Enquanto a Europa Central tem aqui alguma possibilidade, alguma liberdade para articular essas questões teológicas, veja bem, a Península Ibérica não tem tempo para isso, porque eles estão lutando contra os mouros, estão confrontando esses invasores e nem sequer estão preocupados com o campo teológico. Isso reflete no movimento protestante na Península Ibérica e reflete também na influência ou não influência do movimento reformador nessa região. Consequentemente, as primeiras igrejas ou os primeiros discursos protestantes, teológicos protestantes, vão aparecer só lá no século XVIII. E somente no século XIX é que começa a se estabelecer as primeiras igrejas protestantes em Portugal. Então veja que há uma defasagem aqui de mais ou menos 300 anos em relação àquilo que se passa no resto da Europa, em relação àquilo que se passa na Península Ibérica. E nós temos que entender elementos, como eu falei, militares, políticos, extremamente difíceis de serem contornados e lidados naquele momento, que contribuíram para que o protestantismo e toda a sua mensagem não chegasse aqui. Então, as primeiras igrejas, quando elas se estabelecem tardiamente em relação ao resto da Europa, e obviamente que tem um tempo maior para que elas possam se desenvolver e também se estabelecer nessa região do continente europeu.